Ah, que saudade! Ah, que saudade! Eu falei falando sobre a série Simplicidade. Eu falei dos jovens, falei como era a igreja antigamente, falei dos jovens, falei dos homens. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre as mulheres daquela época. As mulheres eram conhecidas como mulheres de oração, guerreiras. E tinha algo que destacava as mulheres na época. Hoje não sei se ainda tem, né? Eu creio que tenha, que Deus nunca fica sem suas guerreiras. Mas era calos nos joelhos. Calos nos joelhos. Por que as mulheres eram conhecidas como calos nos joelhos? Tiago, ele era conhecido como joelho de camelo. Que o camelo, quando vai se abaixar, ele joga o joelho no chão, né? Porque como ele não tem como curvar, né? Ele joga o joelho no chão para poder impactar o peso do corpo. Então o joelho dele, o joelho do camelo, bem grosso. Então o joelho das mulheres também eram joelhos que tinham calo, né? Era conhecido uma mulher de Deus, uma mulher de oração, era conhecida pelo calo no joelho. Mas o tempo foi passando, infelizmente o tempo foi passando. E parece que, não sei se essa caste de mulher, categoria, linhagem de mulher que gostava de orar, também foi desaparecendo. As mulheres, elas oravam, né? Tinha um círculo de oração pela manhã. Elas oravam e depois saía visitando, as chamadas visitadoras, né? Eram as mulheres que saíam visitando nas casas, sabendo da situação dos irmãos. Se o irmão faltava no culto, então as irmãs já iam lá. Tinha alguém doente, as irmãs já iam lá orar. Então era um grupo de guerreiras mesmo, um grupo de guerreiras. Eu tenho saudade, muita saudade desse tempo, sabe? E o apóstolo Paulo, ele escreve para Tito, lá no capítulo 2, né, de Tito, ele diz assim, olha, as mulheres mais idosas, elas se ocupem muito em instruir, né? Sejam mestras para as mulheres mais novas, ou noutra tradução que ele vai dizer assim, as recém-casadas, para que cuide dos seus maridos, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa, não difame a palavra de Deus, sabe? Então as mulheres mais idosas, infelizmente hoje, querido, as mulheres idosas que têm uma farta experiência, né, de vida na igreja, relacionamento com o esposo, né? Então, essas mulheres hoje, elas são, de certa forma, rejeitadas pela idade, né? Eu acho que, não, essa é velha já, né? Deixa lá, é velha, é uma mulher velha. E tem gente que até denomina, né, a reunião das mulheres como a reunião das velhas, a oração das velhas, o encontro das velhas, o culto das velhas, né? Meu Deus, quanto desprezo. Quando o apóstolo Paulo diz que essas mulheres mais novas, elas têm que aprender com as mulheres mais idosas, com as mulheres que têm mais experiência, com as mulheres que já passaram por esse período de recém-casadas, né? As mulheres que estão na igreja buscando a Deus, as mulheres que estão na igreja procurando uma revelação, ouvir a voz de Deus para trazer ensinamento para as mais novas. Infelizmente são desprezadas. Mas eu lembro disso, né? E eu creio que você também dessa época lembra, né? As chamadas mulheres, joelho de cabelo, né? Que era o joelho de oração, calo no joelho, né? Porque orava, porque estava ali buscando. Hoje você vê nos círculos de orações aquela coisinha, uma representação ínfima, mínima, de mulheres ali orando ao Senhor, né? Quando deveria estar orando ao Senhor? Quando uma mulher mais nova, recém-casada, ela buscava aquela mulher de mais idade. Olha, eu quero que você me ensine. Ah, pastor, mas ela não tem muito conhecimento teológico. Não, mas ela tem experiência. Experiência, ela vale muito mais que conhecimento. Experiência, ela vale muito mais do que teorias. Experiência. Mas elas são desprezadas, infelizmente. Mas eu lembro dessa época, eu lembro desse tempo, e bate uma saudade, sabe? Bate uma saudade. Então eu quero aconselhar você, minha irmã,
Você mais jovem, né? Você é uma mulher mais jovem, recém-casada. Você jovem que ainda não casou. Procura uma mulher de mais idade que já viveu. Uma mulher que gerou filhos. Uma mulher que cuidou de filhos. Uma mulher que passou noites acordadas cuidando de filhos ali. Procura essa mulher. Procura. Pede um conselho. Pede uma orientação. E você vai ver que coisa linda, que coisa maravilhosa. São as chamadas mulheres virtuosas. Né? Por quê? Porque elas têm uma virtude dada pelo próprio Deus de cuidar do esposo, de cuidar dos filhos, de cuidar de casa, né? Ela vai saber te orientar, entendeu? E que seja levantado, a minha oração nesses últimos tempos é que Deus levante uma geração de pessoas novas, mas pessoas compromissadas com o reino, pessoas que tenham compromisso com a casa. As mulheres de antigamente, né? Elas tinham um pudor na sua apresentação. Se vestiam bem, tinham uma boa apresentação diante das pessoas, não tinha vergonha, né? Hoje muitas mulheres, às vezes aquelas que ainda oram, né? Quando dobra os joelhos, né? Às vezes a mulher ela fica envergonhada porque tem que ficar puxando a roupa e tal. Mas as mulheres antigamente não. Elas se vestiam de uma forma bem decente, como diz o apóstolo Paulo ensinando, né? Que as mulheres se vistam com modéstia, né? E era assim que elas faziam, entendeu? Você não viu uma mulher mostrando, naquela época, uma mulher mostrar a barriga? Você é louco? Uma mulher ficar com decote, você é louco fazer isso não. Por quê? Primeiro que elas tinham temor de Deus, né? E elas tinham muito respeito também pelo seu marido, que iam dizer, não é? E respeito principalmente a Deus. Fica com essa palavra.